Para que você consiga obter esse resultado de pães e de bolos, no caso aqui são pães, né? Mas também aplica para bolos, tá? Para pães fofinhos e leves, você precisa observar algumas coisas. Primeiro, é muito importante que você conheça os ingredientes, conheça as funções que eles agregam às receitas, né? Quais são as características que determinado ingrediente proporciona para minha receita de pão. Isso é de suma importância. Dentro dos ingredientes, existem alguns que são muito importantes para definir essas características de leveza e fofurice dos pães, tá bom? Para que eles fiquem leves, fiquem fofinhos, fiquem macios, você precisa observar alguns cuidados quando a gente fala do mix de farinhas. O mix de farinhas é o nosso ingrediente principal, né, dos nossos pães sem glúten, porque eles vão em maiores proporções, porque é a partir dele que nós vamos derivar os demais ingredientes quando a gente está criando a receita. Então, o mix de farinhas, ele é determinante, é o único quase que determina, mas a gente tem outras coisas também. Mas ele determina sim se o seu pão vai ficar leve, se fica fofinho, se fica duro, se fica esfarelando, tá? Quando você sabe combinar as farinhas corretas nas proporções adequadas, você consegue obter pães fofinhos e leves. Então, aqui no mix, algumas coisas que vocês precisam observar. Vamos dizer que vocês querem fazer um pão de hambúrguer. É muito importante que quando você vai pensar em fazer uma receita, você tem que pensar qual é o resultado que eu espero daquela massa. Qual é o tipo de pão que eu tenho quando eu uso esse tipo de receita. Exemplo. Quando você está fazendo um pão de forma, né? O pão de forma, quais são as características dele? São pães mais úmidos, né? São pães que crescem dentro de uma forma, ou seja, não são modeláveis, que precisam crescer sozinhos dentro de uma forma maior, né? Então, tudo isso a gente precisa observar quando a gente está elaborando a receita. E quando a gente vai fazer a receita em casa, né? Cuidando sempre com um mix de farinhas para obter os resultados que a gente busca, é importante que a gente saiba as características e qual é esse resultado que a gente busca, certo? Quando eu estou fazendo um pão de hambúrguer, que precisa ser leve, que precisa ser macio, fofinho, não pode ter umidade em excesso porque eu não consigo modelar esse produto. Então, por exemplo, vamos usar o pão de hambúrguer como exemplo. Pão de hambúrguer, ele é um pão mais leve, é um pão mais fofinho, né? Que é modelável, então eu preciso de uma massa consistente o suficiente, mas não tanto, né? Para conseguir manter esse pãozinho no formato, sem o auxílio de uma forma. Então, tudo isso tem que ser observado. Quando a gente está fazendo esse pão de hambúrguer, a gente vai pensar, para dar mais leveza e maciez, a gente precisa de farinhas mais leves, né? Se eu coloco uma farinha de aveia no meu pão francês, no meu pão de hambúrguer, no pão francês também, que é um pão mais leve, né? No pão de hambúrguer, e eu coloco um pouco a mais do que o necessário, né? Eu coloco em excesso essa farinha de aveia, o que vai acontecer? Eu vou pesar essa massa. Eu tenho muito amido e eu tenho muita fibra. E para que o meu pão não fique seco, eu preciso hidratar essa farinha corretamente. E aí eu preciso pôr mais líquido. À medida que eu coloco mais líquido, a minha massa vai perdendo a textura, vai perdendo a consistência. E eu não consigo modelar esse pãozinho, tá? Então ele esparrama na forma. Então é muito importante ter essa consciência. Quando a gente está fazendo um pão de hambúrguer, a gente precisa de farinhas mais leves, de farinhas mais brancas, né? A farinha de arroz, por exemplo. Amidos e féculas, como a fécula de batata, o polvilho doce, né? A fécula de mandioca, que é a mesma coisa do polvilho doce em algumas regiões. Então a gente precisa, sim, sempre colocar farinhas que me tragam a característica que eu busco. Ah, mas então quer dizer que eu não posso colocar uma farinha rica em fibras dentro do meu pão de hambúrguer? Não quer dizer isso. Você pode colocar, desde que você a coloque na proporção correta. Porque aí você consegue hidratar essa massa corretamente sem interferir na consistência dela. Então você ainda consegue modelar. Um exemplo, tem uma aluna minha, o nome dela é Diana, e ela não conhecia a farinha de trigo sarraceno antes do curso. Dentro do curso tem uma receita de hambúrguer, tá? Ela fica bem leve, bem fofinha. E aí, o que ela fez? Ela pegou a farinha de arroz, né? Trocou uma parte ali por farinha de trigo sarraceno,
que é uma farinha rica em fibras, rica em proteínas, né? Agrega maciez, só que ela retém mais a umidade na massa do que a farinha de arroz branco, por exemplo. Só que ela colocou de maneira equilibrada. Então, ela, apesar de ter colocado uma farinha rica em fibras, que vai melhorar o potencial nutritivo desse pão, ela ainda conseguiu modelar esse pãozinho. Ela deixou, ficou lindo o pão dela, super macio, super fofinho, leve, tá? Mas sempre tem que ter consciência da quantidade que você coloca para você não afetar o resultado final, tá? A farinha de aveia, ela tende a pesar a massa quando é em excesso. Então, você pode usar uma pequena proporção? Pode sim, tá? Só que é uma pequena proporção se você busca um resultado mais leve e mais fofinho, tá bom? É sempre muito importante observar isso nos seus mixes. Outra coisa, farinhas ricas em gorduras, como a farinha de amêndoas, de amendoim, né? Que são farinha de nozes, que nelas mesmas tem um elevado teor de gorduras. E a gente já adiciona gordura na massa fora as farinhas, né? A gente tem ali o óleo vegetal, né? A manteiga, quem utiliza. Então, a gente já tem um percentual de gorduras. Quando a gente entra com uma farinha que também agrega gordura, a gente tem que ter um cuidado ali para que a gente não tenha excesso de gorduras na nossa massa, porque o excesso de gorduras vai pesar a massa também, tá bom? Então, quando você coloca uma pequena proporção de farinha de amêndoas, tá tudo bem, não precisa modificar a quantidade de gorduras. Exemplo, 20% de farinha de amêndoas, que não tenha no mix e você vai adicionar à parte, não tem problema porque não interfere. Agora, você vai colocar acima de 60%, 70% de farinha de amêndoas, aí sim, você tem que reduzir um pouco a gordura, porque senão a sua massa vai ficar pesada e vai trazer um resultado final que não fica leve, não fica fofinho. Pelo contrário, né? Vai ficar pesado, a massa vai ficar embatumada. Então, é importante você ter essa consciência quando você for trabalhar com o seu mix de farinhas.